Paulo está dizendo isso? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não era que nem Pedro, João, os outros discípulos de Jesus, que era pescador, simples analfabeto. Paulo era diferente, Paulo era muito estudado, Paulo era muito inteligente. Paulo, ele era um dos apóstolos de Cristo que estudou na melhor escola daquele tempo. Nas escolas dos fariseus, era filho de fariseu. Então Paulo, humanamente, ele era muito inteligente, ele era muito sábio. Estudou na melhor escola que existia. Então ele tinha muito conhecimento humano. Mas quando ele vai pregar na comunidade dos coríntios, ele vai dizer que não usou esse conhecimento humano que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu no mundo para poder pregar o Evangelho, para poder pregar Jesus para aquelas pessoas, mas que a pregação dele era resistida no poder do Espírito Santo. E por onde esse homem passava, meus irmãos, ele convertia muita gente, ele mudava muita gente, ele fundou várias comunidades, porque ele não usava o prestígio humano, o conhecimento humano, mas ele pregava a palavra de Deus cheio, repleto do Espírito Santo. Ele recorria aos céus para pregar a palavra de Deus. Por isso, Deus agia tanto naquele homem e através dele na vida dos outros. Por isso ele foi um grande instrumento de salvação de Deus na vida de tantas pessoas. Olha, meus irmãos, não é a mesma coisa que nós? Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, celebrar a palavra de Deus, ou sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, até mesmo aconselhar os nossos filhos, não devemos fazer a mesma coisa que Paulo? Clamar o Espírito Santo, suplicar o Espírito Santo para que Ele age em nós, Ele nos ilumina, Ele nos dá palavra de sabedoria, de inteligência que toca no coração das pessoas, que muda as pessoas, para que não sejam palavras meramente humanas, mas palavras de Deus através de nós. E o próprio Jesus é exemplo disso. Quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele ficou a noite toda em oração. Quando foi de manhã cedo, ele tomou a decisão de escolher os 12 apóstolos. Passou a noite toda pedindo ao Pai que enviasse o Espírito que já estava nele, que agisse nele, para que ele tomasse a decisão certa, para escolher aqueles homens que seriam a coluna da igreja iniciando. Meus irmãos, muitas das vezes falta isso. Falta isso. Nós queremos pregar a palavra de Deus, aconselhar os nossos filhos, só com palavras meramente humanas, só com aquilo que nós conhecemos humanamente. Esquecemos de pedir o Espírito Santo, esquecemos de pedir a Deus: Senhor, vem me dar sabedoria, vem me dar coragem, vem me dar inteligência. Como é que eu devo tomar essa decisão, Senhor? Como é que eu devo aconselhar essa pessoa? E a gente quer falar meramente humano, só aquilo que já está no nosso coração, já está na nossa mente, em vez de nós levarmos uma palavra boa, de um bom conselho. Muitas das vezes a gente acaba estragando porque a gente não para primeiro, como diz o apóstolo Paulo, para rezar, para pedir a Deus, para que aquela nossa ação, aquela nossa atitude, aquela nossa palavra, consideração do Espírito Santo. Por isso que eu insisto tanto na nossa comunidade de clamar o Espírito Santo, de pedir o Espírito Santo por causa disso. Porque quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, pregamos, vivemos iluminados pela força do Espírito Santo, aí sim, a nossa palavra não vai ser nossa mais, mas de Deus através de nós. Nós não seremos apenas porta-voz do Senhor, e aí sim, Deus vai poder tocar, mudar, libertar, consolar a vida de muita gente através da nossa vida. Através da nossa vida. Mas para isso, é preciso aprender da palavra de Deus. Fazer tudo guiado, direcionado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. No Evangelho, meus irmãos, nós vimos o que? Jesus dizendo para nós. Ele olhou